Bom, mercado aberto, né? Desde que acabou a temporada do futebol brasileiro no último dia 6, os clubes já começam a se movimentar aí, pensando em como vão formular e reformular os seus plantéis para a temporada de 2024. Com o Fortaleza não é diferente, né? Fortaleza, com o agravante de que precisa se movimentar para continuar sendo essa grande referência na região Nordeste, e não vai ser fácil, tá? Temos dois concorrentes muito fortes a nível regional, dois clubes baianos, né? Você vê aí o Bahia promete um investimento de cerca de 350 milhões de reais só para o futebol no ano de 2024. É muita grana, né? O Vitória, em sua primeira temporada na Série A, depois de um bom tempo, já promete um orçamento na casa de 220 milhões de reais, né? Quanto tempo o Fortaleza demorou na Série A para prometer um orçamento superior a 200 milhões de reais? No primeiro ano, o Vitória já está prometendo isso, né? Tem a rivalidade estadual com o Ceará, tem os times de Pernambuco aí tentando se remontar, o Sport com um técnico novo, o Náutico pode virar uma grande SAF também em pouco tempo, né? O Santa Cruz no conto está sem divisão, né? Mas a verdade é que tudo vai ser mais difícil, né? O Campeonato Cearense, os caras vão querer tirar esse hexa da gente, né? Das nossas mãos, que é um título absolutamente inédito, né? No futebol cearense, e aí nem na justiça, nem em campo, nem em canto nenhum. Ninguém nunca foi hexa e o Fortaleza pode ser pela primeira vez. Então, vai ser difícil. Desde o estadual e desde o Nordestão já vamos ter muitas dificuldades. Imagina quando você coloca aí Copa do Brasil, Sul-Americano, Série A, que são os outros objetivos do clube durante a temporada. Então, precisamos de reforços, né? Não vejo que a gente está num abismo, como já estivemos em outros momentos em que precisava reformular, mudar tudo, mas faltam algumas contratações ainda importantes aí, talvez algumas mudanças no time do Fortaleza, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo agora. Deixa o like depois da vinheta, eu vou conversar com vocês sobre isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco esse mercado em escalas de prioridades. Tá? Por mais que você não goste tanto do Guilherme, ou não goste tanto do Galhardo, olha para o setor ofensivo do Fortaleza. Né? Você tem do lado esquerdo Machuca, Guilherme, Pedro Rocha. Do lado direito tu tens Marinho, Pikachu. Centroavante tu tem Luceiro e Galhardo. São, são jogadores ali, são 7 jogadores que podem revezar entre si e fazer boas composições. Dá para jogar com 2 pontas e um centroavante, dá para jogar com 9 e um falso 9, dá para jogar com 2 atacantes de área, dá para jogar com 2 jogadores de velocidade, dá para fazer um monte de coisa com esses jogadores aí, como o Voivoda fez durante um ano inteiro. Seria legal uma contratação ou outra aí? Sim, seria, né? Mas não é a prioridade. Do meu ponto de vista, não é a prioridade. Aí eu mexeria assim, se aparecesse uma grande oportunidade. Por exemplo, Moisés tem uma chance real de trazer assim, um grande custo e tal. Vai lá e busca. Né? Joga o Moisés para a esquerda, o Machuca para a direita, fica 3 em cada lado, tem um elenco pancada. Meio campo, pensando assim, à frente dos volantes e atrás dos atacantes. Tem o Caleb, que trucidou nas últimas rodadas da Série A, e tem um Pochettino, que para mim é um jogador regular. Teve uma boa regularidade, alguns altos e baixos, assim, em alguns momentos, mas é um cara que se manteve com um futebol ok, do meu ponto de vista. Então, e o Galhardo ainda pode fazer essa função também. Então você tem ali 3 jogadores que podem ser esse meia, digamos, tá? Daí para trás é que a gente tem mais dificuldade de fazer esse paralelo entre titulares e reservas. E aí que entra a prioridade para mim, certo? Volantes. Hoje, quem a gente pode confiar plenamente como volante no Fortaleza? É no Caio Alexandre e no Zé Welles, tá? O Sacha não fez uma boa temporada, no meu modo de entender. O Zanocelo não funcionou, não vai continuar no Fortaleza. E o Pedro Augusto, para mim, é um jogador que não dá. Assim, eu particularmente, não consigo sentir assim, um clima
para o Pedro Augusto continuar no Fortaleza em 2024. E também não consigo vislumbrar nenhum cenário em que o Pedro Augusto se recupere o futebol, dê a volta por cima, reconquiste o torcedor. Para mim, nada, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Então, você tem 2 titulares só. Ah, mas tem o Hércules. O Hércules tem a previsão de voltar em março, mas com a mesma lesão do Pedro Rocha, que às vezes demora meses para o jogador entrar no ritmo de jogo, na confiança, na condição física ideal. Então, é um jogador talvez para o segundo semestre. Né? Para a gente contar aquele Hércules que a gente conhecia de antes. Então, trazer volantes, para mim, é prioridade. Tá? Um, pelo menos, para o lugar do Zanocelo, e mais um, imaginando aí uma eventual saída do Pedro Augusto. Tá? Defesa, mais prioridades. Começando pelo gol. João Ricardo é um bom goleiro? É um bom goleiro. Mas eu acho que a gente pode ter um goleiro melhor. Tá? Eu acho que o Fortaleza está naquele momento de fazer um investimento para trazer um goleiro melhor que o João. E aí você ficaria com o Kozlinski como terceiro, o João Ricardo. Um goleiro como o João Ricardo ser a sua primeira opção de reserva é um sinal que você tem um elenco muito bom. Então, procurar esse goleiro de ponta para ser o nosso titular absoluto, ou pelo menos um cara que brigue de igual para igual com o João Ricardo. Acho que precisa de um goleiro, tá? Lateral direita. Para mim, só tem o Tinga. Tá? O Dudu foi uma contratação que decepcionou do meu ponto de vista, porque quando ela veio, teve uma grande aprovação. Né? A grande maioria da torcida gostou da contratação do Dudu, mas o fato é que não funcionou. Infelizmente, não funcionou. Então, veria alguma possibilidade aí para lateral direito. Na zaga, para mim, só tem os titulares. O Tite e o Brits. E o Brits com ressalva de que terminou a Série A muito mal. Tá? Assim, eu acho que ele vai se recuperar, tem muita qualidade técnica, mas só temos 2. O Benevenuto não joga nada pelo Fortaleza há 1 ano e meio, desde a metade da temporada de 2022. É tanto que quando o Brits chegou, a turma esqueceu o Bené. Tá? Não dá. E os 2 jogadores que foram contratados não funcionaram, que é o Tobias Figueiredo e o Bernardo Chá. Então, acho que é prioridade Fortaleza trazer zagueiros com qualidade para brigar com Brits e Tite. 2 zagueiros, tá? Então, um lateral direito, um goleiro, 2 zagueiros, 2 volantes. Na lateral esquerda, eu dou check, tá? Eu acho que o Bruno Pacheco fez uma temporada muito boa pelo Fortaleza e eu tenho uma confiança relativa assim, no Escobar como um reserva. Eu acho que ele respondeu muito mais do que o Dudu no lado direito, então fico tranquilo desse ponto de vista. Então, uma escala aí de prioridades: zaga, gol, lateral direita, volantes. Tá? Esse aí é o grosso da prioridade. Meio campo e atacante só reforçaria com ótimas oportunidades de mercado. Não são prioridades para mim, tá bom? Bota aí nos seus comentários, tá? Quantos jogadores você acha que o Fortaleza deve buscar no mercado e quais são as prioridades que você enxerga posição por posição em nosso elenco, ok? Deixa o like se gostou do vídeo. Tamo junto, meus amigos. Fique inscrito aqui no GT, tá? Se inscreva aqui porque todo dia de manhã tem vídeo, toda noite tem live para vocês. Um abraço, saudações tricolores e até lá.